Boa noite, meu nome é Beatriz Fonseca, eu sou estudante do 8º período do curso de História na Uniages. Meu artigo de conclusão do curso é sobre o tema do cangaço e um pouco da vida de Lampião, do cangaceiro Lampião. Primeiro, antes de compreendermos o que foi o cangaço, devemos compreender a região Nordeste e os fatores que geraram o cangaço. A região Nordeste, na época, era extremamente seca, porque as chuvas não eram regulares. Era uma região pobre, que o Estado não oferecia aspectos como saúde e educação de qualidade para as pessoas. Os aspectos morfológicos, ou seja, os aspectos do campo, da terra, também não favoreciam, porque era uma terra seca, né? O Estado, ele, na época da monarquia, na época da República, ampliou problemas como pobreza, impostos e desigualdades sociais, né? Na época, a política era oligárquica, a política do café com leite, na qual estados como São Paulo e Minas monopolizavam a política, né? Tinham maior impacto e maior influência na política do Brasil, né? São Paulo produzindo o café e Minas o leite. Os códigos morais e as leis que o Estado criava não eram seguidos pelos políticos e pelos coronéis, porque os coronéis manipulavam o sertanejo comum através do voto de cabresto, obrigando que o sertanejo votasse no candidato que ele quisesse, né? E então o sertanejo comum e o cangaceiro também não iria seguir esses padrões e essas leis. A média de vida do nordestino era aproximadamente 47 anos, ou seja, uma média muito baixa. Lampião foi herói ou vilão? Bom, isso é um tema muito complexo, porque devem ser analisados os aspectos psicológicos, culturais, sociais e econômicos. Eu vou dizer se ele foi bom ou mal na conclusão, né? E autores como Eric Hobsbawm, ele defende teorias marxistas para explicar o cangaço, ou seja, existe o opressor, que é o Estado, e o oprimido, que é o cangaceiro, né? Sociedade degenerada com várias patologias gera indivíduos degenerados, ou seja, o meio interfere na personalidade do indivíduo. Na época, existia muita corrupção na política, existia o voto de cabresto, e esses aspectos incentivavam que as pessoas fossem degeneradas, que as pessoas fossem violentas. Existem 3 tipos de cangaço: o meio de vida, o cangaço de refúgio e o cangaço de vingança. No caso do Lampião, era o meio de vida e o de vingança, porque seu pai foi assassinado pelo soldado alagoano José Lucena. Autores como Boris Fausto, ele vai defender que o cangaço é uma forma primitiva de revolução social. Lampião, ele nasceu Virgulino Ferreira da Silva no dia 4 de junho de 1889 em Serra Talhada, no Pernambuco. Existiam conflitos entre a família Nogueira e os Ferreiras por acusações de roubo. E sua mãe morreu de ataque do coração quando ele era ainda criança. Autores como Foucault defendem que existem vários tipos de poderes. O Estado é o poder central e o cangaço é um poder menor, mas podem existir relações positivas ou negativas entre esses poderes. O historiador que vai trabalhar com o tema do cangaço, ele não pode ter uma visão apenas dualista, de bem, mal, errado, certo, porque é um tema complexo, como eu já falei antes, que envolve vários fatores psicológicos, políticos, etc. Os coronéis, eles faziam união e relações tanto com o Estado como os cangaceiros, vai variar de acordo com seus próprios interesses, né? O cangaço, ele tem seus próprios padrões, hierarquias e interações de linguagens.
A sua hierarquia é definida principalmente por suas roupas, né? Os cangaceiros que tinham mais poder vestiam vestimentas mais bonitas, mais bem produzidas e com mais detalhes, né? Durkheim defende que o meio molda o indivíduo, né? Ou seja, o indivíduo vai agir de acordo com como o meio age, né? Lampião, ele era ótimo estrategista, inteligente e ágil, sabia costurar, tinha apoio de sertanejos comuns e de alguns coronéis e era muito religioso, devoto do padre Cícero. Ataque a Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ideia foi do cangaceiro Massorim. A cidade, na época, tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Ocorreu no dia 13 de junho de 1927. Virgulino, ele solicitou ao prefeito Rodolfo a quantia de 400 contos de réis. E o prefeito argumentou que não tinha esse dinheiro. Então, Lampião e seus cangaceiros invadiram as cidades. Entretanto, chovia muito e ele não tinha o fator surpresa. Então, eles acabaram perdendo o conflito e saíram com 6 feridos e 2 mortos. Porque os próprios cidadãos defenderam a cidade porque a polícia só mandou cerca de 6 soldados. O dono do jornal Diário de Pernambuco manipulava os periódicos, ou seja, os jornais, né? E eles eram geralmente sensacionalistas e não eram neutros, porque tendiam sempre para o lado do Estado. Existiam muitas notícias que eram contraditórias e às vezes falsas. Inventaram uma vez que Lampião tinha morrido em uma fazenda em Sergipe, fato que não era verdadeiro. Metodologia. A metodologia que foi usada para construir esse trabalho foi a análise de jornais da época de 1920 e 1930. Lampião, ele falou a seguinte frase: diga a ele que eu não tenho medo de boi, muito menos de bezerra, se referindo ao coronel José Bezerra, né, que futuramente iria matá-lo. Lampião, ele é morto em 1938, junto com sua esposa Maria Bonita e os cangaceiros na Grota do Angique, Sergipe, né? Houve falta de respeito com os mortos, porque seus corpos foram mutilados, houve suas cabeças foram decepadas e analisadas. Primeiro elas foram expostas em feiras, depois elas foram mandadas para serem analisadas, na qual cientistas como Nina Rodrigues argumentavam que os cangaceiros tinham estrutura no cérebro diferenciado, fato que é mentira, porque isso não é ciência. Eles pegaram a teoria de Darwin e deturparam as teorias de Darwin, né, da época. Bom, para concluir, o cangaço até hoje era muito polêmica, muita discussão. Algumas pessoas defendem que Lampião foi uma espécie de Robin Hood que tirava dos ricos para dar aos pobres. Já outros argumentam que ele foi um assassino cruel que matou e roubou. Mas com base no meu trabalho e nas poucas fontes que foram analisadas, eu posso concluir que Lampião não foi bom nem foi mal, nem foi vilão nem foi mocinho. Ele foi um produto do seu tempo. Ele agiu, sua personalidade foi moldada pelo seu tempo. E seu tempo era extremamente violento e existia muita corrupção no meio político.